Olá, pessoal. Continuamos a nossa conversa, então, sobre a fisiologia do sistema respiratório, nesta figura em que nós estávamos no vídeo anterior, certo? E, se vocês lembrarem do último vídeo, nós estávamos percorrendo todo esse caminho aqui, né? Ou seja, vimos 3 destes 4 pontos que vocês estão vendo na tela aí, certo? Nós falamos das trocas, né, entre alvéolos e os capilares pulmonares, trocas às quais eu me refiro são, obviamente, as trocas de gases, ou seja, oxigênio e CO2, tá? Entre alvéolos e capilares pulmonares, entre capilares pulmonares e alvéolos, ou seja, isso se dá, vocês sabem, por gradiente de pressão, por diferença de pressão, tá? Do oxigênio, do CO2, ou seja, da PO2 e da PCO2, né? Entre alvéolo, sangue, sangue e alvéolo. E sangue que eu me refiro ali na altura dos capilares pulmonares, certo? Também falamos da circulação sistêmica, em que ocorrem as trocas destes mesmos gases entre as células e os capilares sistêmicos, e que estas trocas também ocorrem por gradiente de pressão destes gases, por diferença de pressão entre os capilares sistêmicos e células e capilares sistêmicos, tá? Então, falamos, na verdade, sobre esses 4 pontos aí. Terminamos o vídeo anterior falando das formas de transporte do oxigênio na corrente sanguínea. E vocês sabem, né, já sabemos que 99% do oxigênio circula ligado na hemoglobina, aquela proteína que está dentro da hemácia, né, e uma pequena quantidade, em torno aí de 1% do oxigênio, circula livre, dissolvido no plasma, certo? E eu lembro que havíamos combinado que hoje nós iniciaríamos a nossa conversa neste ponto aqui. Ou seja, falaríamos sobre as maneiras de transportar CO2 na corrente sanguínea, né? Como é que o animal transporta CO2 na corrente sanguínea? Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. E esse transporte de CO2 na corrente sanguínea, né, o CO2 que, repito, e vocês já sabem da bioquímica, é um resíduo do metabolismo celular, certo? E esse CO2 ele não pode se acumular dentro da célula, porque ele causaria uma diminuição no pH celular, certo? Ele diminuiria o pH celular, ou seja, isso seria lesivo para as células, tá? Por diferença de pressão, então, ele sai das células e vai para a corrente sanguínea, certo? E esse CO2 ele também não pode se acumular na corrente sanguínea, porque isso também causaria uma diminuição no pH sanguíneo, ou seja, uma acidemia e, consequentemente, uma acidose, certo? Uma acidose, e isso não é desejável, certo? Muito bem. Então, nós vamos acompanhar a figura aqui, ó, e o que ele fez foi dar um zoom exatamente nesse ponto aqui, entre as células e os capilares sistêmicos. Então, aparece aqui, ó, vocês já sabem que a PCO2 dentro das células é em média de 46 milímetros de mercúrio. E a PCO2 desse sangue que está chegando aos tecidos é em média de 40 milímetros de mercúrio. Então, como 46 é maior que 40, começa a sair CO2 das células em direção ao sangue, tá? E é o que aparece aqui, ó. Então, a maior parte do CO2 que sai da célula e cai aqui da célula, né? E cai na corrente sanguínea, a maior parte deste CO2 entra na
na hemácia, certo? Entra no eritrócito, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui está o CO2, ó, né? Boa parte dele, maior quantidade de CO2 que veio lá das células para o sangue, entra na hemácia. E dentro da hemácia, esse CO2 tem dois caminhos, tá? Ele tem dois destinos dentro da hemácia. A maior parte, em torno de 70% do CO2, deixa eu tentar desenhar um 70 aqui, 70% aproximadamente deste CO2 que veio lá das células e entrou na hemácia, ele se conjuga a uma molécula de água, formando este ácido aqui, ó. É o ácido carbônico, certo? H2CO3, é o ácido carbônico. Este ácido carbônico, ele é quimicamente fraco e logo que ele se forma, ele se desfaz e dá origem aqui a uma molécula de íon bicarbonato. Esse HCO3- ali é o íon bicarbonato, certo? E também dá origem a um íon hidrogênio. O íon hidrogênio, por sua vez, se liga numa hemoglobina, porque se esse íon hidrogênio ficasse livre aqui, ele causaria uma acidose dentro uma acidificação do pH no interior desta célula, né, das hemácias, e isso seria lesivo para a hemácia. Então, o hidrogênio se liga na hemoglobina ali, ó, dentro da hemácia, certo? Aquele íon hidrogênio que se formou a partir do ácido carbônico. Então, vejam aqui um papel da hemoglobina como tampão celular, né? Consequentemente, um tampão sanguíneo também, né? Porque se esse íon hidrogênio ficasse livre, ele poderia sair da hemácia para a corrente sanguínea. Isso iria acidificar o pH sanguíneo, tá? Então, vejam a hemoglobina com uma segunda função. A primeira é carregar ou carrear oxigênio. A segunda é servir como um tampão, uma substância tamponante, né, da hemácia, ou seja, do sangue, tá? E o íon bicarbonato, por sua vez, pessoal, que se formou também a partir do ácido carbônico, ele faz um cotransporte antiporte com o cloro. Em outras palavras, o íon bicarbonato sai para o plasma e circula livre no plasma. Ou seja, este íon bicarbonato aqui, ele vai servir como um tampão sanguíneo. Ele é um dos principais tamponantes, substâncias tampão do sangue, o íon bicarbonato. Então, ele é um tampão químico do sangue, certo? A hemoglobina é um tampão e o bicarbonato é um tampão químico. Talvez o mais ativo, um dos mais ativos na corrente sanguínea, é o íon bicarbonato, certo? Então, vejam que 70% do CO2 que saiu da célula e caiu na corrente sanguínea circula na forma de íon bicarbonato. 70% aproximadamente do CO2 circula na forma de íon bicarbonato. Tá? Isso aqui é um exemplo de que a natureza é perfeita, né? O CO2 ele não pode se acumular na célula, então ele vai ter que ser expulso. Ele também não pode se acumular na corrente sanguínea, ele vai ter que ser expulso. Como é que o animal vai expulsar esse CO2 do seu organismo? Através da expiração. Então, esse CO2 ele tem que sair da célula, passar pela corrente sanguínea e chegar no alvéolo e, a partir dos alvéolos, ser expirado, mandado embora, né? Então, o que o organismo animal faz? Pega esse limão, que é o CO2, e faz uma limonada. Ou seja, bom, já que a gente tem que eliminar essa substância, que a gente tem que transportar essa substância, vamos aproveitar para fazer uma substância tamponante, que é o íon bicarbonato, e isso vai nos ajudar a manter o pH sanguíneo, ou seja, além da gente estar transportando CO2 para ser eliminado,
ele ainda vai nos ajudar para formar íon bicarbonato, que é o principal tampão na corrente sanguínea. É um tampão químico da corrente sanguínea, certo? Muito bem. Em torno de 23% do CO2 que sai da célula e vai para a corrente sanguínea, ou seja, também entra na hemácia, como vocês estão vendo aqui, ó, se liga em uma molécula também de hemoglobina. Então, esse HB é hemoglobina. Vejam aqui a terceira função da hemoglobina. A hemoglobina serve para transportar oxigênio, a hemoglobina serve como tampão sanguíneo e a hemoglobina serve também para carregar CO2. Porque esse CO2 ele não pode ficar livre ali em grande quantidade, senão ele é levemente ácido, ele também causaria uma acidose, né, tanto da célula quanto da corrente sanguínea também. Então, o CO2, para que ele não fique livre ali, ele se liga na hemoglobina. E resumindo, a gente pode dizer, então, que 93% do CO2 que sai da célula e cai na corrente, sai da célula, sai dos tecidos e cai na corrente sanguínea, vai para dentro do eritrócito. E lá dentro do eritrócito, 70% toma a rota ali de formar ácido carbônico e depois formar íon bicarbonato, e 23% toma uma segunda rota, que é de se ligar na hemoglobina, certo? Bom, fácil essa conta, né? 70 mais 23 é 93, e aonde estão os outros 7% do CO2, professor, que saiu da célula para a corrente sanguínea? Bom, o restante, é mais ou menos esse 7%, está aqui, ó, circula dissolvido no plasma, ou seja, sai da célula e fica dissolvido, livre aqui no plasma, né? Não entra no eritrócito, certo? Então, estas são as três formas de transportar CO2 na corrente sanguínea. 70% na forma de íon bicarbonato, em torno de 23% ligado à hemoglobina, mas não é no ferro da hemoglobina, o CO2 se liga nas ligações aminas ali da hemoglobina, não é no ferro, quem se liga no ferro da hemoglobina é o oxigênio, tá? Mas também o CO2 se liga na hemoglobina, e uma terceira fração do CO2, ou seja, uma terceira quantidade, uma menor quantidade de CO2, circula dissolvido no plasma, certo? Então, essas são as três formas de transporte do CO2 na corrente sanguínea. Tá bem, pessoal? Bom, quando este sangue, então, né, que está na circulação sistêmica, que passa pelos tecidos, deixa oxigênio, e capta CO2, este sangue deixa os tecidos, vai ao átrio direito, ventrículo direito, do ventrículo direito pelas artérias pulmonares, chega aos alvéolos. E aqui, nos alvéolos, tudo o que aconteceu lá nos tecidos se inverte, ou seja, o íon bicarbonato, primeiro o CO2 a passar do sangue para os alvéolos, obviamente, é este CO2 que veio livre, veio dissolvido no plasma, né? Só lembrando para vocês que a PCO2 deste sangue que está chegando aos alvéolos é maior do que a PCO2 alveolar. Portanto, mais uma vez, por diferença de pressão, o CO2 começa a sair do sangue em direção aos alvéolos. E o primeiro CO2, entre aspas, né, que sai do sangue, é esse CO2 que veio dissolvido no plasma. Logo após, né, uma porção desse CO2 que estava ligado na hemoglobina se solta da hemoglobina e passa para os alvéolos também. Logo em seguida, o íon bicarbonato retornando
ao interior das hemácias, se liga com o íon hidrogênio, que estava ligado na hemoglobina, forma novamente este composto H2CO3, que é o ácido carbônico, que é quimicamente instável. Esse ácido se desfaz, dando origem a uma molécula de água, que está aqui, e a uma molécula de CO2 que também sai do sangue e vai para o alvéolo, enquanto a PCO2 deste sangue que está passando pelos alvéolos está maior do que a PCO2 alveolar. Né? No momento em que as PCO2 se igualarem, cessa a saída de CO2 e esse CO2, uma porção desse CO2 continua circulando, evidentemente. Certo, pessoal? Muito bem. Quero chamar a atenção de vocês nesse transporte de CO2 aqui, porque o CO2 está intimamente relacionado ao pH sanguíneo, tá? Ao pH sanguíneo. Quando a gente fala em pH sanguíneo, pH celular, em pH ruminal, certo? A gente tem sempre que lembrar que, evidentemente, comparar o pH ruminal com o pH gástrico e com o pH sanguíneo, eles são diferentes. Não? O pH gástrico tende à acidez, o pH ruminal tende à acidez, o pH sanguíneo é bem próximo do neutro ali, né? O pH, vocês sabem, essa escala de pH vai de 0 a 14, né? Sendo 0 extremamente ácido e 14 extremamente alcalino, né? Então, o 7 seria o pH neutro. Então, esse pH sanguíneo, ele é mais próximo da neutralidade. O pH sanguíneo, ele varia de 7,35 a 7,45, né? 7,35, mais ou menos, o pH deste sangue aqui, que é rico em CO2, e 7,45, o pH deste sangue aqui, que é pobre em CO2. Né? Tendendo ali a manutenção, o organismo mais ou menos trabalha para manter o pH dentro dessa faixa, 7,35, 7,45, em torno de 7,4, mais ou menos. Tá? Muito bem. Quando a gente pensa no pH sanguíneo, a gente tem que pensar que, evidentemente, em termos de dieta, em termos de excreção, da respiração, da facilidade ou dificuldade de respirar que o animal pode ter, esse pH ele está sempre tendo que ser mantido, ele está sempre acontecendo, estão acontecendo os eventos no animal, sejam respiratórios, sejam ruminais ou sejam sistêmicos, né? Nos rins, por exemplo, que estão tendendo a mexer nesse pH, mas o animal não deixa, o animal mantém esse pH sanguíneo dentro dessa faixa que eu citei, que vocês sabem qual é. Mas como é que o animal mantém esse pH equilibrado ali, 7,35, 7,45? O animal tem 3 mecanismos para manutenção desse pH sanguíneo. Sistema urinário, tá? É um método, é um mecanismo de manutenção do pH sanguíneo que a gente chama, ele age de forma mais lenta, ou seja, ele demora algumas horas até alguns dias para entrar em ação, para funcionar e reverter essa situação. Então, é um pouco mais lento. Como é que os rins, como é que o sistema urinário participa da manutenção desse pH sanguíneo? Bom, excretando na urina, né? Mais ou menos íon bicarbonato, que é uma substância básica, né? Mais ou menos íon hidrogênio, que seria uma substância que causaria uma acidemia e consequente acidose, certo? Então, vocês já sabem como os rins funcionam. Filtração,
reabsorção, secreção. Começou a sobrar muito ácido na corrente sanguínea, pode ser em função da dieta, e o rumen está produzindo muito ácido lá, em função da dieta que o animal passou a receber, né? Esse ácido que está sendo, esses ácidos que estão sendo produzidos no rumen, você sabe, são absorvidos e caem na corrente sanguínea. Opa! Se muito ácido cai na corrente sanguínea, diminui o pH, né? Sim, claro, causa uma acidemia, um acúmulo de ácido no sangue, e isso leva a uma acidose. Sim, leva. Metabólica, né? Porque essa acidose, digamos assim, está no sangue, então está espalhado, é sistêmica. Então é metabolismo geral do animal. Isso é uma acidose metabólica. O que os rins fazem? Opa, vamos, né, filtrar mais ácido, reabsorver menos ácido, secretar mais ácido e vamos eliminar mais ácido na urina. Ao mesmo tempo que a gente aumenta a excreção de ácido, os rins pensando, né? Vamos filtrar menos íon bicarbonato, vamos reabsorver mais íon bicarbonato, vamos secretar menos íon bicarbonato e vamos manter, né? Vamos eliminar menos íon bicarbonato na urina e vamos manter mais íon bicarbonato no sangue, porque é um tampão sanguíneo e que vai tentar neutralizar esse acúmulo de ácido, certo? Então, os rins são um mecanismo, digamos assim, entre aspas, lento de manutenção do pH sanguíneo. O sistema respiratório, e é o que nós estamos falando agora, também é um segundo mecanismo de manutenção do pH sanguíneo. Este rápido. Rápido por quê? Porque quando começa a se acumular CO2 na corrente sanguínea, né, quando os centros primários da respiração, que fica ali no bulbo, na ponte, né, ali no tronco encefálico, quando eles reconhecem um acúmulo de CO2 na corrente sanguínea, ou também uma diminuição de oxigênio na corrente sanguínea, o que o animal faz? Ele começa a expirar e inspirar mais rapidamente, ou seja, há um aumento na frequência respiratória, porque o organismo entende que quanto mais rápido eu expirar o CO2, melhor vai ser para diminuir a acidose, o acúmulo de ácidos no sangue dele. Por quê? Porque o CO2 ele está relacionado com uma diminuição no pH. Então, ele precisa eliminar CO2 para fazer com que esse pH que está tendendo à acidez retorne àquele equilíbrio 7,35 e 7,45. Então, o sistema respiratório é importante também para a manutenção do pH sanguíneo. E este é um mecanismo que a gente chama de mecanismo rápido, né? O sistema nervoso do animal detectou acúmulo de CO2, ele já começa a aumentar a frequência respiratória para tentar eliminar CO2 mais rapidamente e reverter essa tendência à acidose, certo? E um terceiro mecanismo de controle do pH sanguíneo do animal são os tampões químicos, né? Dentre eles o bicarbonato, certo? Existem outros também, que não aparecem aqui, além do bicarbonato, além desse ácido carbônico, além ali da hemoglobina, tá? Mas o íon bicarbonato, esses tampões químicos, eles são imediatos. Começou a acumular, começou a ocorrer a acidose, né, diminuição do pH, esses íon bicarbonatos já vão tentar, de alguma maneira, neutralizar, se ligar a esses ácidos para tentar neutralizar essa a acidemia e consequente acidose, ou seja, diminuição no pH sanguíneo, certo? Então, eu estou falando aqui em acidose, vocês já sabem que existem dois tipos de acidose, né? Existe uma acidose metabólica e uma acidose respiratória. A acidose respiratória, ela é causada por alguma deficiência ou alguma dificuldade respiratória que o animal tem. Por exemplo, o animal engoliu uma laranja, essa laranja ficou trancada, né? E ele está com dificuldade de inspirar e de expirar. Se ele tem dificuldade de expiração, principalmente, começa a se acumular
CO2 na corrente sanguínea, e isso vai fazer com que haja uma diminuição no pH sanguíneo. Isso é uma acidose metabólica, respiratória, ou seja, a causa é respiratória. A acidose metabólica é causada por alguma disfunção em algum órgão. No caso dos ruminantes, o mais comum é que seja uma acidose metabólica em função da dieta, né, de um excesso de ácidos produzidos no rumen, e esses ácidos, vocês sabem, atravessa a parede ruminal e vai para a corrente sanguínea, e aí começa a haver, então, um acúmulo. Mesmo que o animal lance mão, né, de aumentar a respiração, ou aumentar a frequência respiratória, eliminar ácido na urina, lançar a mão desses tampões químicos, às vezes não é o suficiente. Às vezes não é o suficiente. Né? E uma acidose acentuada, um desequilíbrio no pH sanguíneo, né? Que pode ser uma acidose, uma alcalose, uma acidose leva à morte rapidamente. Às vezes, num dia, morrem vários animais. Então, essa é uma causa metabólica. Essa seria uma acidose metabólica. Certo? Assim como existe um desequilíbrio neste pH sanguíneo para baixo, digamos assim, diminuição no pH, né? Acúmulo de ácido no sangue, acidemia, com consequente acidose, que é a alteração em si, também existe um desequilíbrio neste pH sanguíneo para cima, ou seja, um acúmulo de substâncias ácidas, básicas na corrente sanguínea e que leva a uma alcalemia, com consequente alcalose, né? Que é menos comum, mas também, digamos assim, me faltou o termo, mas não é bem-vinda e, consequentemente, também pode levar os animais a óbito. Né? E uma alcalose ela pode acontecer tanto por um acúmulo de substâncias básicas ou por uma diminuição drástica de ácidos circulando na corrente sanguínea. E da mesma forma que na acidose, a alcalose também vai desencadear, né, a ação do sistema nervoso, do sistema urinário, do sistema respiratório e dos tampões químicos, né? Certo? Porque serão eliminados, por exemplo, o íon bicarbonato vai ser excretado em maior quantidade lá na urina, no caso de uma alcalose. Certo? Então, são 3 mecanismos compensatórios, digamos assim. Certo? Assim como existe a alcalose metabólica, também existe a alcalose respiratória. Então, são 4 alterações, né? Primeiro, acidose e alcalose, e cada uma dessas duas pode ser subdividida em 2, né? Alcalose respiratória, alcalose metabólica e a acidose metabólica e a acidose respiratória. A gente fala muito mais da acidose, porque ela é mais comum de ocorrer, certo? Principalmente porque essa acidose, muitas vezes, ela a acidose metabólica, né? Ela é desencadeada por problemas ou por desequilíbrios na dieta. Certo, pessoal? Então, essa é a relação do sistema respiratório com a manutenção no pH sanguíneo, né? Claro que a gente não tem como separar muito o pH sanguíneo do pH celular, né? Mas, enfim, do pH, especificamente do pH sanguíneo. Tá bem? Muito bom. Então, ficamos por aqui. Este é o último vídeo na fisiologia do sistema respiratório, tá? E o conteúdo da atividade avaliativa vai até aqui, lá do início do semestre até este slide aqui, até este ponto aqui. Tá bem? Então, um abraço. Dúvidas me mandem por e-mail, WhatsApp ou no Moodle. E até breve, se Deus quiser.